Amém? Amém. Bom dia a todos, né? Primeiramente, a paz do Senhor. Todo mundo bem? Então, amém. Bom, hoje é a lição 2. Nós vamos falar sobre a Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. Vamos orar pelo início dessa aula? Vamos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui aprendendo sobre a igreja que o Senhor nos deixou como modelo, Pai. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que esse conhecimento possa gerar frutos no nosso coração, que seja uma aula repleta de sabedoria, de ensinamentos e de paz. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Antes, nós vamos dar uma olhada nas perguntas da última aula. Quem fez as lições mesmo? Só para motivos de controle? Já anotei, viu? Já anotei Dona Marlene, seu Natal, Pastor Vinícius, Pastor Vini. Então vamos começar. Primeira pergunta. Quais fenômenos registrados em Atos 2 e 3 são considerados teofânicos? Lembram o que são as teofanias? Pode responder. Espera, você vai deixar o... Espera aí que agora a gente tá chique. Só para lembrar, né? Os sinais teofânicos são aqueles sinais visíveis e audíveis da presença de Deus. Só para lembrar o que significa o teofânico. Foram vistas por eles línguas repartidas, como de cor. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamados de teofanias. Isso significa que Deus se revelou. Isso, perfeito. As línguas repartidas como que de fogo. E outro sinal também foram os ventos, né? O vento veemente e impetuoso que cita no texto. Isso. Segunda pergunta. Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecostes e como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Essa pergunta é meio confusa, né? Mas é isso, gente. A gente vai se aperfeiçoando para a glória de Deus. Que Deus derramaria o seu Espírito sobre a humanidade, e que estava no plano de fim dos tempos finais. Isso. Perfeito. Ele fala de uma profecia do livro de Joel, né, que justamente anunciava que Deus ia derramar o seu Espírito Santo, e isso aponta para o fim dos tempos. Por isso que tem esse aspecto escatológico. Né? A terceira, cite os propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos 2:11. Um dos propósitos marcantes de Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. Isso, perfeito. Um dos principais propósitos do Pentecostes foi promover a verdadeira adoração. Não à toa, as pessoas de diversas culturas diferentes ouviam as pessoas que foram inundadas pelo Espírito Santo louvarem a Deus nas suas próprias línguas. Agora é a 4, né? Opa, esqueci de... Tá, pronto. Segundo Atos 1, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Segundo o texto de Atos 1, por que a igreja precisa do poder do Espírito Santo? É poder para testemunhar. Isso, perfeito. Para cumprir essa missão de testemunhar, né? Para ela ter o poder para testemunhar. Perfeito. Agora é a última ou já acabou? A última. Por que o Pentecostes bíblico é distinto da salvação, segundo Atos 1:5 e Atos 2:33. Qual é a diferença de um para o outro? O Pentecostes bíblico é, por seguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. Perfeito, Norma. Porque a obra salvífica da cruz promoveu a bênção pentecostal. Então, sem a cruz, não haveria Pentecostes. Se o Pentecostes foi o poder para testemunhar, se não tivesse a cruz, a gente ia testemunhar o quê? Paulo até diz, né? Se a cruz não é verdade, é vã a nossa fé. Agora sim, o tema da aula de hoje, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. No nosso ponto de partida, nós temos o que torna uma igreja verdadeiramente bíblica? A estrutura ou a vivência? O que vocês acham aí? O que faz de uma igreja verdadeiramente bíblica, correta biblicamente falando? A estrutura da igreja ou a vivência da igreja? Oi? Guarde essa resposta, guardem as suas respostas aí. Estrutura ou vivência? No final da aula nós discutiremos mais sobre isso. No textuário nós temos Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Aí na leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Atos 2, do 37 ao 47. Alguém gostaria de ler aí pra gente? Os 10 versículos, né? São 10. Só encostar assim? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos?
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perfeito. Bom, ao longo da lição a gente vai discorrer bastante sobre esses versículos, sobre esse contexto aí de Atos 2. Amém? Amém. Na introdução, acompanhe aí comigo na sua revista, por gentileza. Por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Amém? Amém. Então, no primeiro tópico, nós temos uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro, uma igreja com fundamentos doutrinários, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e uma igreja relacional e piedosa. Bom, nós sabemos que a igreja de Jerusalém era muito bem doutrinada, justamente porque ela teve ensinamento direto dos discípulos, que conviveram com Cristo. E Lucas, no livro de Atos, ele diz que Jesus, através do Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos a quem ele escolheu. Então, através do Espírito Santo, Jesus continuou ensinando aos discípulos, entregando mandamentos e ordenanças a eles. E a primeira lição que nós temos aqui é que uma igreja cristã de verdade, ela vai refletir práticas e ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, vai replicar o caráter de Cristo, vai refletir o caráter de Cristo. Em Atos 2:42, como a gente passou por ele na nossa leitura bíblica em classe, nós lemos: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, a palavra doutrina aqui, ela vem de um termo grego que é didaké, que significa ensinar, instruir. E isso tem tudo a ver com o discipulado cristão, porque o discípulo é aquele que consegue reproduzir, que consegue levar adiante aquilo que ele aprendeu do seu mestre. Então, os discípulos aprenderam de Jesus, a igreja aprendeu dos discípulos, e agora a missão da igreja era justamente ensinar aos outros aquilo que ela tinha aprendido dos discípulos. E aqui nós temos um problema, porque quando a igreja não consegue nem ser discipulada e nem discipular outras pessoas, ela é uma igreja irrelevante. Porque ao mesmo tempo que ela se fecha para ensinamentos, ela impede outros de serem ensinados. E ela deixa de ser relevante. Outra lição que nós vemos nesse texto é que a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Nesse contexto, a palavra comunhão vem de outra palavra do grego. Hoje nós vamos ver muitas palavras que vêm do grego, que é koinonia, que faz referência às relações interpessoais dos cristãos da época, dos cristãos da igreja primitiva. Então, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar a construir bons relacionamentos dentro da igreja. Você ter bons relacionamentos com seus irmãos, conversar com todo mundo, ser amigo de todo mundo. Claro que na igreja não é todo mundo que a gente chama para qualquer coisa que a gente faz na nossa casa, mas é importante ter bons relacionamentos com as pessoas dentro da igreja. Porque sem esses relacionamentos saudáveis dentro da igreja, o que a gente está fazendo deixa de ser para a obra de Deus e passa a ser ativismo. Porque a gente acaba substituindo
o ser pelo fazer. Cristo não nos chama para fazer coisas dentro da igreja, para ser cheios de tarefas. Ele nos chama para relacionamento, tanto uns com os outros, quanto com o próprio Jesus. Amém? Até aqui todos entendendo, estão nos acompanhando? Amém. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me corrigir, viu? Aqui é um aprendizado mútuo. Por isso, eles perseveravam na doutrina da comunhão, mas também na doutrina da oração. Aqui, os apóstolos estabeleceram como uma prática a dedicação à oração. E aqui, qual vocês acham que é a diferença entre orar e se dedicar à oração? Qual vocês acham que é a diferença aí? De você só orar e você se dedicar à oração. Algum chute? Algum chute? Pode falar. Opa, peraí, Mário. Eu acho que a diferença entre só você orar e você se dedicar à oração, além de você, se disciplinar para fazer aquilo, né? Porque a gente pode, vou orar enquanto eu tô trabalhando, vou orar enquanto eu tô lavando louça. Isso não é errado, isso a gente tem que fazer isso mesmo. Mas acho que você se dedicar à oração também tem a ver com você tirar momentos para você exclusivamente estar ali orando e deixando o Espírito Santo te guiar ali na sua oração. Então, acho que tem essa diferença entre você só orar e você parar um tempo, um momento para você exclusivamente se dedicar ali à oração. Perfeito. Minha imaginação sobre isso. Perfeito. Porque exatamente como a Mari falou, né? Quando a gente ora, negócio ali pontual, a gente falou com Deus. Oramos, perfeito. Acabou. Agora, quando a gente se dedica à prática da oração, é quando você tem um tempo separado com Deus, aquele seu tempo de ouro, né? Que deu 10 horas da noite, não te chame. Não me chame para conversar, não pergunte de mim, estou orando. É o meu horário com Deus. Você se dedica a ouvir a voz de Deus durante o seu dia. Então não é só um momento pontual, é um estilo de vida. Você ter um estilo de vida dedicado à oração. Amém? Faz sentido? Todos entenderam? Uhum. Você vê que a pessoa que pratica esporte, ela não treina de vez em quando. Ela treina todo dia porque aquilo é a vida dela. Depois, no tópico 2, nós temos uma igreja observadora dos símbolos cristãos, sendo os principais o batismo e a ceia do Senhor. Então, como a gente sabe, né, o batismo é uma das ordenanças de Jesus e um dos principais símbolos da nossa fé. Tanto que no primeiro sermão de Pedro, na igreja de Jerusalém, ele estava pregando sobre Jesus ser o Messias, que ele veio para os seus, né, para os judeus, só que os seus não o quiseram. Ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou. E essa palavra, né, essa mensagem, pesou na consciência das pessoas que estavam ouvindo. Tanto que depois as pessoas perguntaram, o que faremos agora? Depois dessa palavra, o que a gente faz? E Pedro falou, ele falou para o povo em Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então o que Pedro respondeu para eles? Agora que vocês já têm consciência do que Jesus fez por você, de quem é Jesus, se batize. Seja batizado em nome de Jesus. Então a gente vê que para ser batizado, a pessoa primeiro precisa ter noção de quem ela é. Ela precisa ter consciência dos pecados para ela se arrepender verdadeiramente. E também é necessário ter consciência do que significa o batismo em si. Ele é um testemunho público de uma decisão que aconteceu dentro da pessoa. Então, do mesmo jeito que quando a pessoa nasce, é o pontapé inicial para a vida dela na Terra, quando a pessoa se batiza, é o pontapé inicial para a vida dela com Cristo, para a nova vida dela, quando ela se torna uma nova criatura. E outro símbolo, além do batismo, outro símbolo muito importante é justamente a ceia do Senhor. É outra ordenança dada por Jesus para a igreja de Jerusalém, né, que é a nossa igreja modelo aqui. Em Atos 2:42 também diz que eles perseveravam no partir do pão. E a maioria dos estudiosos concorda, né, que quando ele fala desse partir do pão é justamente o momento da Santa Ceia. Tanto que tinham alguns cristãos, né, que eles combinavam esse mandamento do Senhor, da comunhão, com a festa do amor que eles tinham. Que essa festa era era um momento em que eles pegavam toda a comida que eles tinham, compartilhado assim, cada um pegava a comida que tinha, e eles compartilhavam. Então todo mundo dividia com todo mundo. Era tipo um piquenique gigante, que todo mundo leva um negocinho e aí todo mundo come bastante. Então eles somavam uma coisa com a outra. Então enquanto eles estavam ali comendo, dividindo o que eles tinham, eles também estavam se lembrando do sacrifício de Jesus, do que Jesus representa. E Donald G., que é um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, ele disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do evangelho,
ao objeto supremo do amor de Deus. Por que a Santa Ceia promove tudo isso? Porque enquanto a gente está tomando Santa Ceia, a gente lembra do que Jesus fez, da obra da cruz, o maior plano que existe na Terra. E isso nos leva para mais perto de Deus, nos leva a refletir sobre tomar parte no sacrifício com Cristo. Por isso que tem essa ideia de nos levar ao centro da nossa fé, ao coração do amor de Deus. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Perfeito. No tópico 3, nós temos uma igreja modelo. Aí dentro desse tópico, nós temos uma igreja reverente e cheia de dons, acolhedora e adoradora. Em Atos 2:43, diz que havia um temor em cada alma da igreja de Jerusalém. Temor vem do grego phobos, que significa respeito, ter reverência, ter respeito por algo sagrado. Tem essa ideia, temor tem essa ideia. Então significa que naquela igreja eles tinham um clima, um sentimento forte da presença de Deus. Como se eles pudessem sentir que tinha alguma coisa santa ali, que tinha alguma coisa sagrada ali. Do mesmo jeito que Moisés sentiu isso quando Deus falou para ele, para ele tirar as sandálias dos pés, porque onde ele estava era um solo sagrado. Além disso, Lucas também destaca que muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. E nesse caso aqui, os termos teras e semeion, usados para falar de sinais e maravilhas, são os mesmos que Paulo usa para descrever os dons do Espírito que aconteciam nas viagens missionárias que ele fazia. Ou seja, os dons do Espírito Santo que se manifestam na igreja, eles só complementam aquilo que a igreja já faz de certo. Então, é uma igreja cheia do Espírito Santo, que se importa com a presença de Deus, que é bem doutrinada, os dons vêm para provar que a igreja é bem doutrinada. Me perdi no meu raciocínio. Lembrei, voltei. Então, para ser uma igreja relevante, é necessário os dons para provar que a igreja tem sido bem disciplinada. E outra marca da igreja de Jerusalém é que ela era acolhedora. Ela se importava em acolher. Para uma igreja ser necessariamente relevante, ela precisa necessariamente ser acolhedora. E nesse contexto, o acolher tem esse sentido de receber com amor e com respeito. Tem o objetivo de fazer com que o outro se sinta parte da comunidade, sem que ele seja excluído ou julgado. Receber com amor. O texto de Atos 2:44 diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aqui, pensem comigo. Se eu sou cristão, me converti, morri para minha vida, Jesus me deu uma vida nova. A Mari, a mesma coisa, morreu para si mesma e Jesus deu uma nova vida para ela. Então, se Jesus me deu uma nova vida e deu uma nova vida para Mari, nós já temos tudo em comum. Porque Jesus morreu por nós. Jesus se tornou o centro da nossa vida. Faz sentido? Esse tudo em comum? Por isso que é importante nós perseverarmos na comunhão também. Mas, apesar de Jesus ter nos dado essa vida nova, a nossa tendência humana é fazer o quê? Excluir as pessoas. As pessoas que não têm muito em comum com a gente, que a gente às vezes não se dá muito bem. Qual que é a nossa tendência? É excluir. Falar menos com aquela pessoa, ter aquela distância saudável, distância social saudável. Só que Jesus nos convida justamente para nós termos tudo em comum com as pessoas que nos rodeiam dentro da igreja. Então, nós falamos sobre a reverência da igreja, sobre os dons, sobre o acolhimento. Só que a igreja de Jerusalém, ela também era uma igreja que adorava. O verbo aqui, que eles usavam para falar da adoração é o aineu, que é usado para falar do louvor. É o mesmo verbo que foi usado quando Jesus foi nascer. E aí os anjos e os pastores que estavam ali, que eles viram os sinais, eles adoravam a Deus. Foi justamente esse verbo usado, E também quando um paralítico foi curado por Jesus. É o mesmo verbo que foi usado nessas duas ocasiões. Então o louvor, nesse contexto, ele é uma expressão de júbilo, de gratidão. Não é só cantar, mas é se render, se entregar a Jesus, se entregar totalmente sem restrições a Jesus. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Muito além de cantar, é reconhecer. Amém? Tudo certo até aqui? Amém? Perfeito. Então, partindo para a conclusão, acompanhei comigo na revista. Vimos nessa lição algumas características que marcam a igreja, que marcam a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem
alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Amém? Então aqui voltamos ao nosso ponto de partida. O que torna uma igreja verdadeiramente bíblica? A estrutura ou a vivência da igreja? O seu Natal falou vivência no começo da aula. Todo mundo concorda com a vivência? Perfeito. Dos dois, a vivência é o mais importante, porque a igreja de Jerusalém, ela vivia na prática, mesmo sem templos, mesmo sem ter aquela estrutura mirabolante, ela vivia da prática da fé. A estrutura, é claro que ela é importante, né? Tipo assim, claro que vai ser mais fácil pregar se a gente tiver um microfone legal, se a estrutura da igreja for boa, mas sem a vivência, a gente volta para o que a gente falou, tudo isso vira só ativismo. Amém? Faz sentido? Amém. Então vamos dar uma olhada nas perguntas para a próxima aula. A primeira, qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém? Expressão bíblica que fala muito sobre o discipulado. 2. O que significa a palavra grega koinonia, mencionada no texto em referência à igreja de Jerusalém? Como o batismo era visto na igreja de Jerusalém? O que Donald G. diz a respeito da ceia do Senhor? Diz a respeito da ceia do Senhor. E a última, é a última, né? Isso, a última. O que a igreja deve fazer para se tornar relevante? Amém? Alguém tem alguma dúvida aí nas perguntas? Alguma coisa que não entendeu? Sei lá, qualquer coisa. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma observação, algum destaque sobre a aula de hoje? Alguma coisa que queira comentar, alguma coisa que achou interessante? A gente acaba não tendo muitas observações. Ah, tá. É meio polêmico o que eu vou falar. Não polêmico, assim, mas eu vi um vídeo de um pastor falando sobre exatamente essa questão de estrutura da igreja. Que, tipo, ele comenta assim, né? Antigamente, quando começaram a surgir as igrejas e tal, as pessoas criaram os inários, né? Que tinha... você chegava na igreja, tinha um inário no banquinho, assim, né? Pra que quem era um novo convertido chegasse na igreja e aí ele tinha lá como cantar a música, né? Então ele falou assim... A estrutura que foi sendo criada da igreja não foi uma estrutura para atrair as pessoas, foi uma estrutura em volta do que Deus estava fazendo. Então, tipo assim, a estrutura foi sendo criada para suportar aquilo que Deus estava fazendo. E aí ele trouxe essa crítica, né? Que hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê que as igrejas estão acompanhando mais a estrutura que foi criada do que o contrário, né? Porque a estrutura, ela serve para fazer a igreja crescer, e não o contrário. Não que a igreja tem que se moldar ali conforme uma estrutura, padrão, enfim, que foi, sei lá, definido ali. Não que isso não seja certo, mas, tipo, trazer realmente essa reflexão, né? De, tipo, o quanto que é fácil a gente cair naquilo de, rotina, estrutura e... enfim, sem aquela vivência realmente que é o que mais importa, desde a igreja primitiva e até hoje, né? É isso. E cai naquilo que a gente falou também, né? De perder a identidade. Se a gente está se esforçando tanto para que a estrutura atraia as pessoas, a gente acaba meio que tirando o Espírito Santo da jogada. Porque quem atrai, quem convence, é o Espírito Santo. Não é o microfone que a gente usa na igreja, não é o inário, não é, sei lá, se a cadeira é bonita. O que vai atrair as pessoas é a presença de Deus. Tem que ser a presença de Deus. Mais alguma dúvida? Observação ou destaque? Não? Amém. Então a reflexão de hoje é: eu tenho feito a minha parte para viver a igreja de Jerusalém? Aí não precisa responder, é um negócio reflexivo mesmo. Será que nós, individualmente, temos feito a nossa parte para viver a igreja de Jerusalém? Temos sido mais acolhedores, nos importando mais com a comunhão, com o partir do pão, com dividir momentos com as pessoas da igreja? Esses dias a gente citou, né, que nós do Grupo do Louvor, a gente tem a terça da descontração. Para quê? Para que a gente possa ter um momento de comunhão além da parte do ensaio, né, da parte técnica, para que a gente possa mesmo criar essa conexão, criar esse laço entre nós. E é muito importante que nós, como igreja, tenhamos essa prática de desenvolver a nossa comunhão, de não ficar só na tarefa. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por nos deixar a igreja de Jerusalém como um exemplo, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a ter mais compromisso com sua palavra, que nós possamos ter esse desejo pela comunhão sincera, Senhor Jesus, assim como os cristãos primitivos tinham, Senhor Jesus. Que nós possamos também clamar por uma vida de oração, por uma vida de mais dependência de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos nos arrepender por muitas vezes nós negligenciarmos o papel que nós temos na igreja,
negligenciarmos o papel da comunhão, do partir do pão, Senhor Jesus, de nos importar uns com os outros. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ter esse compromisso pessoal uns com os outros, com a edificação da sua igreja, com o espalhar do Evangelho, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja nos guiando como igreja, nos guiando individualmente, para que nós possamos crescer, Pai. Para que nós possamos fazer a nossa parte, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos deixou. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vão todos em paz, gente.